Olá, irmãos. É um prazer estarmos aqui juntos novamente para desfrutarmos mais uma vez a palavra de Deus e especialmente falando sobre o capítulo número 5 desse livro, Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Esse capítulo, cujo título é A Palavra, ela traz assuntos bastante importantes para aqueles que querem ter uma vida de comunhão íntima com Deus por meio da Bíblia, por meio da Palavra de Deus. O capítulo anterior, também titulado de A Palavra, mostrava o aspecto da palavra como o poder de Deus, ou seja, Deus age, Deus faz as coisas por meio da sua palavra. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, alguma coisa que não existe pode passar a existir. Então, é importante nós entendermos que Deus age por meio da sua palavra, e essa palavra hoje está disponível a nós por meio da Bíblia. Então Deus pode falar no nosso coração por meio da palavra. E quando Deus fala, alguma coisa acontece. Se na nossa vida não tem acontecido nada, se nossa vida está vazia, sem sentido, é porque Deus precisa falar. Se Deus falar, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai surgir, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. É a forma que Deus age desde a criação do universo até hoje na nossa vida. Então, já que é tão importante a palavra de Deus, hoje nós precisamos entender, e esse livro fala em como nos relacionarmos de uma maneira mais adequada com Deus por meio da sua palavra. Então, esse capítulo tem a intenção de mostrar para nós que nós precisamos lidar com a Bíblia de uma maneira diferente. Nós não podemos lidar com a Bíblia, com a palavra de Deus, da mesma forma que nós lidamos com qualquer literatura, com qualquer livro, com um jornal, com uma revista. A Bíblia, ela é a palavra de Deus que ficou para nós, registrada em livros. Então, quando nós nos debruçamos na Bíblia, quando nós temos comunhão com Deus na Bíblia, nós precisamos primeiro entender que a Bíblia é um livro diferente, é um livro especial. Então, esse capítulo mostra que a própria Bíblia deixa para nós a maneira adequada de nos relacionarmos com Deus. Então, é bastante importante nós entendermos como nos relacionar com a Bíblia para que a Bíblia possa exercer na nossa vida o papel para que ela foi deixada por Deus. Deus deixou a Bíblia porque nós precisamos da Bíblia, mas nós precisamos entender como nos relacionar com a Bíblia e também como nos relacionar com Deus. Então, quando nós olhamos a Bíblia, é bastante interessante a forma que nós nos relacionamos com a Bíblia determina o resultado que nós vamos ter. Olha que interessante, um versículo bastante forte, escrito pelo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 6, diz assim: O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Olha que interessante essa frase, olha que forte isso, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é interessante nós observarmos que existem dois aspectos, existem dois resultados a nos contatarmos com a Bíblia, a desfrutarmos da Bíblia. O primeiro aspecto é o resultado de morte. Aqui fala, a letra mata. Mas o outro aspecto é que o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: nós podemos nos relacionar com a Bíblia e temos como resultado morte, ou podemos ter como resultado vida. Depende de como nós contatamos a Bíblia, depende de como nós nos aproximamos da Bíblia. Então, o primeiro aspecto, quando fala assim que a letra mata, nós podemos ver que a Bíblia, quando ela é tomada no seu sentido literal, quando ela é tomada na forma de conhecimento teórico, apenas para discussões, para doutrinas, apenas para defender ponto de vista, defender a sua posição, a sua opinião natural, ela tem como resultado a morte. Isso que a gente pode ver, né? Entre nós mesmos cristãos,
quanta divisão acontece, quantos problemas, quantas discussões acontecem, e todas embasadas na Bíblia. Todo mundo tem a sua base, tem o seu sentido, a sua própria interpretação. Então a Bíblia pode causar confusão, se for tomada na mente, no conhecimento. O homem pode gerar guerras por causa da Bíblia. O homem pode gerar sofrimento, mutilação, opressão sobre as pessoas. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 29, diz que se o nosso olho direito nos faz tropeçar, nós devemos arrancá-lo e lançar fora. É melhor a gente perder um membro do que ser o corpo todo condenado no inferno. Se isso for tomado de uma maneira literal, isso pode trazer até um sofrimento físico, né? Pode trazer uma mutilação. A Bíblia não está querendo dizer que deve ser arrancado o olho, mas deve ser tratado com o problema que acontece, né? Precisa ser tratado o problema para que não seja todo o corpo condenado. O segundo aspecto fala sobre tomarmos a Bíblia para termos vida. E aqui fala assim, o Espírito vivifica. E nós vamos ver que a própria palavra, a palavra de Deus, quando ela é soprada por Deus no nosso coração, no nosso espírito, o resultado dela é trazer para nós vida. Então nós temos esse contraste dentro da revelação da Bíblia, dentro do nosso contato com a Bíblia. Pode resultar em morte ou pode resultar em vida. Em João, no capítulo 5, no versículo 39, é uma passagem bastante interessante que mostra como nós podemos tomar a Bíblia. Existem duas maneiras práticas de nós contatarmos e termos comunhão por meio da Bíblia. Versículo 39, João capítulo 5, versículo 39, diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha que interessante. Primeiro versículo, isso aqui o Senhor estava se referindo aos escribas e aos fariseus, que eram pessoas dentro da religião judaica extremamente conhecedoras da lei, né, no seu aspecto de conhecimento. Então eles tinham um profundo conhecimento teórico sobre a Bíblia. E o Senhor estava falando para eles aqui, olha, examinais as Escrituras, ou seja, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna. De fato, na Bíblia está a vida eterna. Mas aqui eles erravam, né? O versículo 40 fala assim, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, a vida eterna realmente está nesse conteúdo da Bíblia. E os escribas e fariseus, eles examinavam as Escrituras pensando e buscando nela a vida eterna. Mas eles não iam até o próprio Senhor para poder receber essa vida. Ou seja, quem dá essa vida é o próprio Senhor. Então os escribas e fariseus, eles examinavam de uma maneira teórica, superficial, e eles não tiveram a atitude de ir até o Senhor para receber a vida. Essa vida é o próprio Senhor. A Bíblia tem como centro o próprio Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós precisamos buscar ir até o Senhor para receber vida. E os escribas e fariseus faziam isso de uma maneira superficial. Então isso precisa mudar a nossa forma e o nosso conceito de como nos relacionar com a Bíblia. A Bíblia não pode ser apenas mais um livro. A Bíblia ela não deve ser um objeto sagrado, um objeto mágico que a gente deixa aberto em alguma região da casa e ela vai fazer algo miraculoso. Mas a Bíblia é um livro onde nós precisamos ler e a gente precisa buscar nessa leitura uma comunhão com Deus. Nós vamos buscar ir até o Senhor. E nós vamos mostrar como a gente tem praticado isso para que possa também ajudar os irmãos. Um outro item interessante é quando nós olhamos esses escribas e fariseus como profundos conhecedores da Bíblia, e a Bíblia falava de maneira bastante clara sobre a pessoa de Jesus, sobre o seu nascimento, onde seria, como aconteceria, quem seria a pessoa de Jesus Cristo. E eles mesmo tendo um conhecimento profundo sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, eles não reconheceram Jesus como Senhor. Eles não se voltaram ao Senhor, eles não se renderam ao Senhor.
Então, mostrando que o conhecimento superficial, conhecimento teórico da Bíblia, não muda a nossa situação. O que nós precisamos ter é um conhecimento íntimo, profundo com Deus, por meio de usarmos a Bíblia para termos comunhão com Deus na sua presença. Então, um versículo interessante também, para nós podermos embasar, está em João, no capítulo 4, o versículo 24, que diz o seguinte: que Deus, ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que interessante esse versículo. Deus é Espírito, Deus não é algo físico, Deus não é contatado por meio do nosso corpo, por meio do nosso tato, da nossa visão, ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Deus criou o homem, Deus já colocou dentro do homem o espírito do homem. E a função desse espírito é para contatar Deus, é para ter comunhão com Deus. Isso nós vamos ver no próximo capítulo. O próximo capítulo desse livro vai falar sobre como Deus criou o homem, quais são as partes do homem, né? Então, de uma maneira mais objetiva, nós precisamos usar o nosso espírito para poder ter comunhão com Deus na Bíblia, para podermos ver o Senhor, para chegarmos à presença de Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se a minha comunhão com Deus por meio da Bíblia não for em espírito e em verdade, eu vou estar apenas desfrutando de um conhecimento teórico, apenas de mais um livro, talvez um livro mais importante, mas apenas mais um livro ainda. Então, dentro desse assunto de como desfrutarmos a Bíblia, é interessante nós vermos que o objetivo final de Deus, ao deixar a Bíblia para nós, é que o homem receba vida. Por que o homem precisa receber vida? Então a Bíblia fala que após a queda do homem no pecado, lá no Jardim do Éden, em Adão e Eva, o pecado entrou para dentro do homem e o espírito do homem foi mortificado. O homem continuou fisicamente vivo, psicologicamente vivo, ele tem uma mente, uma vontade, uma emoção, mas o seu espírito, que foi criado para contatar Deus, foi mortificado. Então, por meio do pecado, o espírito do homem morreu e o homem perdeu a comunhão com Deus. E a Bíblia fala que todos nós já nascemos no pecado, a nossa condição é em pecado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, uma vez que a nossa situação era de morte, o Senhor Jesus veio como homem, né? O próprio Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, veio como homem, viveu como homem, sofreu aqui nessa terra como homem, foi crucificado, né? Ele morreu e ele ressuscitou. E a Bíblia fala que ele se tornou o Espírito para que pudesse entrar dentro de nós quando crescemos e por meio de entrar dentro de nós, nós fôssemos regenerados, nós recebêssemos a vida de Deus. Então, quando nós temos hoje contato com a Bíblia, por meio de usarmos o nosso espírito, que hoje está vivo, que foi regenerado, nós podemos desfrutar da vida de Deus. A Bíblia tem o objetivo de mostrar ao homem a sua condição caída, tem o objetivo de mostrar quem é a pessoa de Deus, tem o objetivo de trazer para nós a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra redentora, fala sobre as coisas que vão acontecer no futuro, mas um aspecto essencial e fundamental, a Bíblia traz para nós vida, que é o que nós precisamos. Então, por meio de nós termos comunhão com a Bíblia, usando o nosso espírito, o resultado vai ser recebermos vida. E a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus é a palavra. O conteúdo da Bíblia, que é a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 2 fala: ele estava no princípio com Deus, falando do Verbo. E o versículo 3 fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nós sabemos que a forma com que Deus fez as coisas foi por meio do Verbo, foi falando por meio da sua palavra. No versículo 14 fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus, como esse verbo, ele estava no princípio com Deus, ele participou de toda a criação de Deus, mas um dia esse verbo se tornou carne, se tornou uma pessoa, né? Versículo 14, e fala que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do Filho único do Pai. Então naquele momento ele ainda era o Filho unigênito, o único Filho. Quando o Senhor morreu, ressuscitou, Deus gerou muitos filhos e ele passou então, Jesus passou a ser então o seu primogênito. Mas aqui no momento ainda ele era o unigênito do Pai. Um outro versículo bastante interessante está em Apocalipse, versículo 19, mostra que desde o princípio ele era o Verbo, estava com Deus, mas mostra também que lá no final, em Apocalipse 19, o versículo 13, falando sobre Jesus, diz assim, está vestido com um manto tinto de sangue. Então esse é o Jesus que foi crucificado, que morreu por nós. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ou seja, o próprio Senhor é o conteúdo, é o centro da Bíblia. E quando nós nos relacionamos com a Bíblia, a nossa intenção precisa ser contatar o Senhor Jesus, termos comunhão com Ele, poder ouvi-lo, nós podemos falar com Ele por meio da Bíblia. Isso não é por meio da nossa mente, mas é usando o nosso interior, usando o nosso espírito, por meio da fé. Então, quando eu vou ter contato com o Senhor na palavra, eu preciso exercitar a minha fé e ir até o Senhor para poder receber vida. Vou falar para vocês um exemplo que a gente pode ver aqui em Salmo 23, no versículo 1. Um salmo bastante conhecido entre nós, que diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós podemos olhar para esse versículo e reconhecermos, né, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso pode me trazer paz, pode me trazer confiança. Eu sei que o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Mas isso ainda veio num aspecto de conhecimento, né? Se alguém perguntar, quem é o teu pastor? O Senhor é o meu pastor. Então, por um lado, traz um benefício de nós reconhecermos quem é o nosso pastor, dar segurança para nós. Mas quando nós lemos esse versículo na intenção de ir até o Senhor, nós precisamos exercitar o nosso espírito, né? Isso pode ser feito da seguinte maneira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora eu preciso pegar esse versículo e eu preciso ir até o Senhor. Então eu posso falar assim, Senhor, obrigado que o Senhor é o meu pastor. Senhor, obrigado porque eu não estou desprotegido. Obrigado porque eu tenho o Senhor como meu pastor, como meu guia, como a pessoa que me supre, que me livra do mal. Obrigado, Senhor, porque Tu és o meu pastor. Senhor, e por isso eu creio que nada me faltará. Senhor, eu quero olhar com essa visão que o Senhor tem me suprido em tudo. Senhor, em tudo eu quero ser grato ao Senhor, porque eu não estou perdido nesse mundo, eu não estou desamparado, mas eu tenho o Senhor como meu pastor. Senhor, e de fato eu posso comprovar que nada me tem faltado. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que sou, Senhor, eu consagro ao Senhor, eu reconheço que vem das Tuas mãos e o meu coração é de agradecimento por ser a Tua ovelha. Obrigado, Senhor, porque Tu és o meu pastor. Então, quando nós vamos nesse sentido, né, tendo comunhão com o Senhor, eu saio apenas de um conhecimento teórico e eu passo a usar o conteúdo da Bíblia, a usar os versículos da Bíblia para ir até o Senhor, para ter comunhão com Ele, né? E quando a gente tem esse tipo de comunhão, o resultado é nós recebermos vida. Então eu saio depois de uma leitura em comunhão com o Senhor, de um versículo, eu saio com paz, eu saio com alegria, eu saio com segurança, porque eu toquei de uma maneira intensa e profunda, que o Senhor, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Então, a Bíblia precisa ser tomada por nós de uma maneira especial, porque ela é a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. E se nós queremos que Deus haja na nossa vida, se nós queremos que Deus faça cumprir a sua vontade na nossa vida, a vontade dele na nossa vida, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus por meio da Bíblia, mas de uma maneira correta,
onde nós vamos até a Bíblia para podermos ter comunhão com Deus, para poder ter comunhão com Jesus e não apenas como mais um livro e mais um conhecimento. Que Deus nos abençoe e que essa palavra se torne prática na nossa vida, nos levando a conhecer Deus de uma maneira mais íntima por meio da sua palavra. Jesus é o nosso Senhor.